Seja bem-vindo a mais um episódio do Burkecast, o podcast do Burke Instituto. Eu sou Wagner Lima e hoje, juntamente com o meu amigo Ismael Luz, vamos conduzir esse bate-papo muito bacana. O Ismael Luz é nosso amigo, já conhecido aqui do Burke Instituto, é o nosso editor-chefe do blog do Burke Instituto. Eu gostaria de uma breve saudação sua, meu irmão. Quanto tempo, hein? Pois é, rapaz, tudo bom? Como é que tá? Bom demais. Bora? Muito bom, bora, vamos lá. Bora falar com o mestre? Bora, vamos lá. A gente está aqui com Jorge Tódero. Ele é filósofo, é psicoterapeuta e é do Rio Grande do Sul. Obrigado, Tódero. Eu que agradeço, Wagner, agradeço também ao Ismael para a gente ter esse bate-papo aí, para falar de coisas interessantes, para falar de professor Olavo, de 12 camadas. Né? Boa demais. É sempre bom falar desses assuntos, são assuntos caros para mim, eu gosto muito de falar sobre esses temas, então obrigado pelo convite e pela oportunidade. A gente se sente honrado, meu irmão. Você se deslocar de lá para estar conosco aqui é um privilégio. Você que está nos assistindo, já aproveita aí para curtir, comentar, compartilhar. Isso ajuda muito a aumentar o nosso alcance e fazer com que esse conteúdo se torne ainda mais relevante para o maior número de pessoas. Então, como já mencionado pelo Tódero aqui, nós vamos falar sobre a teoria das 12 camadas. Sabe o que é? Então fica ligado, tem muita novidade, mas antes disso, meu irmão, queria conhecer um pouquinho mais do Tódero. E aí, quem é o Tódero? De onde veio o Tódero? Conta um pouquinho da sua história pra gente, meu irmão. Eu sou de Porto Alegre, né? Como tu citou, nascido lá, na capital dos gaúchos. E eu, muito cedo na minha vida, por influência, meu sobrenome é italiano, né? Eu tenho a minha nona era uma pessoa que lia muito, né? E aí, por influência dela, eu comecei a ler desde muito cedo. Eu acho que isso fez uma diferença enorme na minha formação intelectual, né? Porque não tinha, vamos dizer assim, dentro da minha família, tirando a minha nona, alguém que tivesse esse hábito de ler, né? O que é muito comum em grande parte das famílias brasileiras, né? Você, quando criança, sempre via ela lendo e aquilo foi te influenciando. Despertou interesse. Foi quase que uma questão de imitação, de ver ela sentada na sala lendo. Ela tinha... antigamente, eu não sei se isso era um costume aqui, mas eu acredito que sim, mas dessas coleções antigas, sabe? Barça, enciclopédia... eu me lembro que ela tinha uma coleção assim grande de clássicos mundiais, assim, tinha Victor Hugo, ali tinha Mark Twain, né, todos esses grandes nomes da literatura, né, e ela estava sempre lendo também coisas mais recentes. Ela tinha uma biblioteca bem interessante. E aí eu comecei lendo com ela, porque me lembro que eu passava as tardes com ela, e ali começou esse meu interesse, né? E aí a gente estava comentando até, né, anteriormente, na minha adolescência, eu tinha um amigo que morava numa casa muito próxima, e o avô dele também tinha esse hábito, e ele também adquiriu o hábito da leitura. Né? E a gente, por uma daquelas coincidências do destino, se tornou amigos e nos tornamos amigos e começamos a partilhar, assim, tipo, coisas da biblioteca do vô dele, que ele tinha uma coleção, aquela coleção clássica que foi lançada aqui no Brasil dos grandes pensadores, né? E ali a gente começou... começou... na adolescência, né? Isso com, 13, 14 anos, né? E aí tinha também, claro que além dessa parte de filosofia, tinha alguns outros livros que até, no caso, assim, eram perigosos, assim, vamos dizer assim, para um adolescente ler. Tinha muita coisa de teosofia, Blavatsky, alguns autores assim que eu não recomendaria um adolescente ler, mas por uma dessas providências de Deus a gente acabou não indo por essa área, apesar de ter estudado acesso, ali, né? Porque tem muita gente que acaba se encantando, vamos dizer assim, por essa... Porque todos esses autores teosóficos, por exemplo, né? Eles causam um encantamento muito grande, né? Com toda essa
essa bagagem mística e esotérica que eles trazem dessa sacola de gatos da nova era aí. O professor Olavo falou muito bem disso no livro dele, né? E eu me lembro que muito jovem a gente acessou isso, né? Leu isso e, claro, a gente também ficou impressionado, impactado por aquilo, mas foi algo que passou, graças a Deus, né? E dali o interesse pela filosofia, e quando entrei na faculdade, daí comecei a fazer filosofia, né? Esse seu amigo também fez filosofia? Não. Não? Ele continua ainda um ávido leitor, né? Mas ele não ingressou na faculdade. E, claro, daí na faculdade, a gente, aqui no Brasil, pelo menos, né, é empurrado para a filosofia moderna e para a filosofia contemporânea, né? O que é anterior a isso é... Nessa coleção, Os Grandes Pensadores, só se passa assim por cima pela filosofia clássica, né? Não se dá muita atenção a isso. E já se vem mais para a modernidade e para os autores contemporâneos. Então eu estava inserido, vamos dizer assim, dentro desse meio, como um universitário brasileiro normal, né? Encantado por esses autores também, né? Mas sempre tive também eu acho que isso me ajudou muito até na questão de conseguir, depois, quando eu tive meus primeiros acessos aos vídeos do Olavo, que foi a questão de sempre ler os clássicos de ficção, não só ficar dentro da filosofia, né? Ou restrito a uma leitura técnica de filosofia, né? Então, eu não vou saber precisar a data exatamente, mas eu acho que por volta de 2008, 2009, eu comecei a escutar o Throat o Throat Speak. O famoso Throat Speak. Né? Esse meu amigo me falou, cara, dá uma olhada nesse... Ele usou esse termo, assim, dá uma olhada nesse velho aqui, que ele fala umas coisas engraçadas. Esse amigo te ajudou muito, hein? Desde a adolescência te ajudando, hein? Grande amigo. E vou dar uma olhada nesse velho, que esse cara é muito engraçado. E a gente olhava ele como uma figura meio... Porque no Throat Speak era isso, né? Era um papo mais solto, ele estava comentando as notícias da semana. Claro que tinha ali, claro, quando o assunto interessava ele aprofundava um pouco mais, mas era um programa de rádio com... rádio, né? Na verdade, foi um dos primeiros... Era um podcast meio que sozinho, né? Eu acho que ele foi um dos precursores nisso no Brasil. E ali ele comentava os assuntos da semana, né? Fazia as análises dele, trazia coisas muito interessantes. Mas era uma coisa mais solta, não era uma... É 2008 mesmo, cara. 2008, uma aula de filosofia, né? Mais ou menos 2008, 2007. Isso. E aí... Fiquei anos, assim, acompanhando o Throat Speak, né? Mas ainda não era, vamos dizer assim, um aluno do Olavo ou um Olavete, alguma coisa nesse sentido. Ô Todro, pegando esse gancho aí, nessa época você estava na faculdade? Do Throat Speak, você estava na faculdade? Sim. Estava graduando, em filosofia. Sim, mas não se comentava, ninguém tinha, vamos dizer assim... Não se tinha conhecimento e nem muito menos o ranço que se tinha do Olavo, ao menos nessa época, assim, né? Lá em Porto Alegre mesmo, a faculdade. Isso. Ele ainda era uma voz que clamava no deserto. Porque eu acho que tem quando ele começa a bater mais forte no Foro de São Paulo, é claro que ele já vinha batendo assim, mas quando a atuação pública dele... E ele começa a trazer isso mais à tona e os jornais começam a cancelar as colunas dele. Ele acaba, eu acho que fica restrito só, acho que ao Jornal do Comércio, se eu não me engano. Ali ele já era uma persona não grata e ali ele já começou dentro dos meios universitários a se achincalhar, vamos dizer assim, o Olavo, né? Mas
eu não tinha, assim, vamos dizer assim, grandes amigos na faculdade com quem eu compartilhasse coisas. Já trabalhava durante o dia, estudava à noite, né? E já tinha umas coisas que me incomodavam muito na faculdade. Isso que eu ia te perguntar, cara. Como é que era essa relação de doutrinação? Havia isso de forma muito clara, Com explícita certeza. lá? Uma tendência à modernidade, Na época, materialismo? no início eu não percebia, né? É isso que eu ia dizer. Talvez acontecia e você não percebia no começo. Não, Hoje, olhando para trás, fica muito claro. Só né? com distanciamento tu consegue perceber. Mas acontecia de uma forma brutal, né? Brutal. Uma pelos autores abordados, né? Duas pelo método utilizado, que eu até comentei com o Wagner, que no Brasil não se faz filosofia, e eu acho que a filosofia nem deveria ser algo para a faculdade, sinceramente, sabe? Não vejo qual é a grande função de filósofos profissionais, por exemplo, ou quem vai dar... A não ser que fosse algo relacionado a uma história da filosofia, alguém que vai apresentar o conteúdo dessa maneira, mas não como... formação intelectual, né? Formação intelectual ou mesmo produção filosófica em si, né? Tanto que no Brasil a gente não tem, tirando o Olavo, né, e o Mário Ferreira dos Santos anteriormente, né? O Mário Ferreira até é lá do meu estado, né? E ele lecionou lá, né? Eu acho que ele não é nascido lá, mas ele lecionou na URGS. Tirando esses dois grandes nomes de produção filosófica mesmo, nós não temos outros grandes filósofos brasileiros, vamos dizer assim. Sim. Deixa eu fazer só uma colocação. O Olavo, quando se dirigia, né, quando mencionava o Mário, ele mencionava o Mário como o grande filósofo da contemporaneidade, da envergadura de Platão. Não. Então ele mesmo, de certa forma, na humildade, né, ele se colocava numa posição muito inferior à que o Mário de fato ocupa dentro do cenário filosófico brasileiro e mundial. Ele viu o Mário realmente como um dos gigantes. Sim. Né? Isso era muito curioso. Não, e é um fato, porque o Mário ainda está sendo descoberto, né? O próprio professor Olavo, ele faz uma proposta de... Olha, vocês têm que... Porque o Mário, o Mário Ferreira dos Santos, ele teve que produzir a própria obra dele, né? Se autofinanciar, e diz que ele vendia de porta em porta os livros, né? Então ele não tinha muito tempo de fazer correções, de fazer as notas de rodapé ali, vamos dizer, com as indicações da onde... geralmente os livros de filosofia vão ter essas anotações, indicações, né? Porque às vezes o filósofo está falando e ele está falando com... ele está respondendo a um filósofo anterior a ele, né? E ali, geralmente, para um estudante, vai precisar de uma nota, né? Porque não é uma coisa fácil de tu perceber com quem que ele está dialogando, vamos dizer assim. Então, quando foi relançado as obras do Mário Ferreira, né? O Olavo até ficou um pouco reticente disso, né? Ele disse que o pessoal quis acelerar para pegar, vamos dizer assim, um ímpeto dos alunos do Olavo por quererem consumir a obra do Mário. Mas não foi feito o trabalho que deveria ter sido feito. Um nicho surgindo, vamos acelerar para vender e ganhar dinheiro. Sabe? E assim, de alguma forma eu até acho válido por parte de quem... mas eu entendo também o aspecto do Olavo de que o Mário ainda precisa ser... Assim como o Olavo vai continuar sendo estudado, o Mário também vai continuar sendo estudado. Eu não li toda a obra do Mário, porque ela é muito extensa. Gigante, pesado, e realmente ela não tem ainda essa, vamos dizer assim, alguém que tenha se debruçado nela para fazer esse trabalho. Mas insights, assim, realmente é uma coisa que tu vê que é um outro nível, né? Assim como o Olavo. Hoje em dia, a gente fala, o Olavo, grande filósofo brasileiro, mas eu acho que ele está acima do nível brasileiro, sabe? Eu olho para o cenário mundial, eu não consigo ver um outro grande intelectual à altura
do Olavo. A gente tem grandes pensadores, tem, vamos dizer assim, pessoas públicas com insights, com influência, mas da envergadura cultural e da produção filosófica do Olavo, mundialmente, hoje em dia vivo, eu sinceramente desconheço. A gente tem, por exemplo, eu gosto muito do Jordan Peterson, né? Até porque ele também é da área que eu acabei caminhando depois, né? A psicologia, a psicoterapia. Mas a gente vê que tem um abismo entre o Jordan Peterson e o Olavo, né? Para quem... Até porque o Peterson é um pouco mais novo. O Olavo morreu com 74, o Jordan Peterson deve ter o quê? 62? E tem uma coisa curiosa, né? Porque o Peterson... isso aí eu me lembro numa aula, o professor... Acho que foi numa aula que o professor Olavo fala isso. Ele fala, e realmente é verdade. Ele fala assim, olha, é incrível como que o Peterson, com a formação dele, ou seja, com os caras que ele leu, né, as influências dele, ele tenha chegado nessas verdades aqui, sabe? Porque, tipo assim, era para ele estar pensando pelas influências dele, né? Ele é muito influenciado por Jung, por Nietzsche. Ele não era para estar chegando nesse tipo de conclusão, né? Mas como ele é um cara perspicaz mesmo, né? Ele acabou enxergando a verdade e, vamos dizer assim, coletando daqueles autores anglo-saxões ali o que ele precisava, né? E descartando o resto. E realmente isso sim, isso eu identifico da mesma maneira no Jordan Peterson do que no professor Olavo, essa busca pela verdade, que eu acho que é algo necessário à filosofia e que na filosofia moderna, até a filosofia contemporânea, foi algo jogado de lado, né? Com o nascimento das universidades na Idade Média, a gente era o clero falando com o clero, né? Nas disputátios lá medievais, né? Ninguém se importaria de perder uma argumentação para um São Tomás de Aquino, né? Porque São Tomás de Aquino estava chegando mais próximo da verdade e era isso que eles buscavam, então, né? Não era em busca da verdade, não de defender o seu ponto. Não, e também não era uma coisa assim, tipo, de promoção pessoal, que vai entrar um pouco isso na modernidade, né? Os filósofos social, começaram a ter um status, né? Isso não existia dentro das universidades medievais, essa busca por um status, olha, eu sou alguém, né? Eu sou mais do que ele, ou mais... Claro, falando de ser humano, a gente sempre tem isso, mas era muito menos, né, do que a gente viu na modernidade, né? Então, mas aí voltando, né? Daí eu começo a assistir as aulas do COF, eu acho que ali por final de 2011, início de 2012. Ou seja, você terminou a faculdade, continuou em busca do conhecimento, sim, avançou ali para o COF, agora já não mais ouvindo um velho engraçado, mas sim um filósofo que estava ali vertendo conhecimento. Foi o que eu te falei ontem, assim, tipo, eu já, de alguma forma, já não era mais só aquela coisa do engraçado. Eu falei, não, esse cara tem algumas posições aqui com conteúdo que é muito diferente de tudo que eu estou ouvindo. Mas você foi picado por um olhar diferenciado ali sobre a filosofia, a verdade. É que no Truth Speak ele não ia tão fundo. Mas a primeira aula que eu fiz do COF, aí sim, ali teve uma mudança. Porque o professor Olavo entendia que no Truth Speak exatamente ele estava fazendo no Truth Speak, e ele entendia a posição dele como professor no COF. E quando tu assiste ele fazendo filosofia por 3 horas e meia, 4, que eram as primeiras aulas do COF, tem aulas que duram mais de 4 horas. Sim. Sem parar, sem gaguejar. Sim. Sem ler. Né? Filosofando mesmo na frente dos alunos. Né? Talvez de uma maneira como os antigos filósofos faziam, né? Ali tu fica impressionado, sem falar um palavrão. Eu me recordo de
poucas aulas Não que ele existe, tenha não tem. falado É um raro, palavrão. muito raro, algo- muito raro. realmente, O Throat assim, Speak é um personagem e o Coffee é outra coisa. é outra surreal. coisa, é isso aí. Porque isso, até depois, quando a gente entrar nas camadas, né, a gente vai perceber que isso é tu saber os teus diferentes papéis sociais, né? Então, quando ele ia para fazer os comentários públicos sobre a política diária nacional, ele assumia uma posição, né? Ele tinha tipo de discurso, né? ele tinha que ter um discurso diferente para ele ser, para ele ter uma reverberação maior, né? E ele tinha que às vezes xingar o cara ou xingar o professor tal e mandar o cara naquele lugar, porque ele sabia que era a única maneira, né, dele ter uma efetividade, porque tipo assim, eles não estavam conversando a mesma coisa. O professor não estava conversando a mesma coisa. Vamos dizer assim, o interlocutor dele, né? Em filosofia a gente tem uma dificuldade quando a gente tem um debate, né? Quando a gente vai discutir sobre um conceito, a gente tem que falar, olha, nós estamos falando da mesma coisa, porque às vezes eu estou falando de A e tu está defendendo B, né? E a gente não chega em lugar nenhum. O famoso papo de louco. Papo de louco. E, tipo assim, nas universidades brasileiras, ou nos debates, até em podcast que tu acaba vendo com algum dito filósofo, né? Eles ficam justamente nessa, sabe? Um tá falando de um conceito, outro tá falando de outra, e ninguém tá falando para ninguém, sabe? Ele tá falando para si, o outro tá falando para ele mesmo, e ninguém se entende, mas todo mundo parece intelectual. Todo mundo tem uma casca de intelectual, né? Porque isso é muito importante dentro da nossa sociedade, né? Essa aparência de não, olha, eu sei mais do que vocês são meros mortais, né? Eu que detenho o conhecimento, então se vocês querem o conhecimento, vocês têm que vir a mim, né? A vaidade ali, né? Todro, olha só, é clara, é notória a admiração que você tem pelo professor Olavo de Carvalho. Logo no momento introdutório a gente percebe isso. Mas como você poderia resumir o tamanho da influência do professor Olavo de Carvalho na vida do Todero? Olha, é enorme, porque desde a minha volta, do meu retorno ao catolicismo, da minha conversão, nasci numa família católica. Meu nono, né, era aquele de nos levar à missa todo domingo, mas ele faleceu quando eu tinha ali por volta dessa idade que eu comecei a ler filosofia, ali por uns 13 anos. E ali o resto da minha família não era tão assim, tipo, como é que é, católico praticante, né? Era o católico mais brasileiro mesmo, aquele que acaba não indo à missa, né? Acredita e tal, né? Mantém algumas tradições, mas vai à missa raramente. Então, na minha família era assim, né? E aí, eu entrando na adolescência, começando a ler filosofia, gostava de rock, né? Eu suspendi, vamos dizer assim, eu não tinha uma religião, eu não cheguei, acho que, a ser ateu, né? Mas, assim, eu não dava bola para esse assunto, né? Então, a importância do Olavo, como tu estava mencionando, para mim é enorme, porque ele impulsionou o seu retorno, né? Na busca uma pela das coisas que eu vou ser eternamente grato a ele é isso. A outra coisa que eu vou ser eternamente grato ao professor Olavo é a infinidade de autores que ele apresentou não só para mim, mas para todos os alunos. Autores que simplesmente eram completamente ignorados no Brasil. Um brasileiro, o próprio Mário, que a gente estava citando aqui agora há pouco, né? Se não fosse o professor Olavo, acho que ninguém saberia da existência, praticamente, teria passado batido. Ele ter trazido à tona outros intelectuais que tinham sido, vamos dizer assim, escanteados depois de algum momento, por exemplo, o Otto Maria Carpo. Sobretudo de direita, né? Sobretudo intelectuais de direita ficaram escanteados. Sim, porque
E até mesmo outros de esquerda, que Sim, a sim. esquerda não... Eu ouvi a primeira vez sobre Gramsci da boca do próprio professor Olavo. Fui querer saber quem era. Escola de Frankfurt. Né? Ao menos para estudar o outro lado, né? Adorno, Horkheimer. Né? Toda a escola de Frankfurt, Adorno, né? Hockenheim, Habermas, né? Todo esse pessoal. Claro, na faculdade, né? Eles são endeusados, né? Sim, né? Foucault, Deleuze, né? Todo esse pessoal, eles são endeusados. Mas o Olavo também falava deles e falava um outro lado desse pessoal que não era... Não havia uma crítica na faculdade. Sim. Só uma apresentação. Sim. E dizem, consome só uma isso daqui, doutrinação. Só uma doutrinação. É apresentado como doutrina. Esses caras, o que eles estão falando tá... Ou você conhece isso, ou você não é nada dentro da faculdade de filosofia, né? Ou você conhece a escola de Frankfurt e entende a modernidade, etc. A crítica, o marxismo, aquela coisa toda. Ou então você não sabe nada. Essa Sim. é a... E no Brasil, isso eu não falo só dentro da faculdade de filosofia, mas é praticamente dentro de qualquer curso universitário. Tu te forma praticamente sem ler nenhum livro. Sim. Só com as apostilas que o professor deu, com as coisinhas mastigadas ali, com trechos de textos, trechos de análises, né? Eu sempre brinco com esse meu amigo lá que teve uma aula de uma cadeira chamada Filosofia da Mente, né? Onde o professor trazia um paper eu não vou me recordar quem era o autor, mas o cara defendia a tese de que uma máquina de refrigerantes, havia uma mente ali na máquina de refrigerante, porque se inseria uma informação externa, ou seja, tu botava a moeda ali e dizia qual latinha que tu queria, a máquina processava essa informação e te dava uma resposta exatamente como a mente humana faz. Né? Materialismo puro. Né? Então, tipo assim... Se ele descobrisse hoje o chat GPT... é esse tipo de... É esse tipo... E assim, isso era um paper respeitado. A gente teve uma aula de, eu acho que umas 2 horas comentando sobre esse assunto. Colocando ali argumentos, né? Trazendo plausíveis. E quando tu é jovem, quando tu não tem... vamos dizer assim... às vezes nem as ferramentas argumentativas suficientes para tu poder dizer assim, poxa, isso aqui tá me parecendo errado, sabe? Isso aqui tá me parecendo estranho. Tu aceita. Né? Num primeiro momento tu aceita, tu fica atônito e aceita. Só depois, com o tempo, por isso que também vai se dizer, né, que a filosofia é uma matéria para pessoas mais maduras, né? Porque essa coisa de, eu vou passar filosofia para crianças. Pô, por favor. Sabe? Eu tinha um professor que tinha ele tinha começado um projeto e aí ele falava encantado para nós assim, não, olha, as respostas que as crianças dão sobre quando eu faço perguntas, as perguntas universais da filosofia, né? O que é a vida, ou qual o sentido da vida, são respostas incríveis, né? Sabe, é esse tipo de conteúdo ao qual a gente é exposto o tempo que a gente está. O tempo todo ali na faculdade. E quando eu entrei no COF, né, e aí essa questão da importância do professor Olavo, quando tu entra no COF, tu é apresentado a um outro mundo. Tu vê um filósofo fazendo filosofia na tua frente. E aí tu entende o que é filosofia. E aí tu é apresentado a uma gama de outros autores que não são nem ao menos citados. Nem como se fosse assim, não, esses caras são os inimigos. Eles são simplesmente esquecidos, renegados, porque eu acho que foi a forma que eles encontraram assim... porque aqui no Brasil, né, a ignorância parece que é ela te dá uma autoridade, né? Não conheço esse cara, então esse cara não deve ser importante, né? Ninguém conhece um Benedetto Croce, então não deve ser importante, né? Um Giambattista Vico, então esse cara também não deve ser. Então, tipo assim, tu fica refém de quem eles te apresentam, e quem é desconhecido, quem tu não conhece, né? Ou não tá dentro
desse escopo universitário é visto como alguém de menor importância. E são autores, pensadores, filósofos de uma importância enorme. Então eu acho que isso tudo o Olavo introduziu. Então por isso da importância do professor, e eu vou ser sempre grato e vou ser sempre vamos dizer assim, um propagador dessas ideias do Olavo por causa disso, porque ele tinha uma cultura muito grande e ele dividiu isso com os alunos, sabe? Então essas contribuições é impossível quem foi aluno não ser impactado por isso, né? E não levar isso para frente, porque por mais que tu vá estudar eu acabei depois indo mais para a área da psicoterapia porque eu me interessava, né? Inclusive vendo aulas do Koff, vendo as contribuições dele, eu acabei indo para essa área e lendo os autores que ele indicava. Mas é uma área só da que o Olavo abordava. Ele abordou diversos pontos e tem artigos em diversos temas, né? Tanto que a gente vê... Fala um pouquinho, desculpa te cortar, mas fala um pouquinho da psicoterapia, depois que você conclui seu raciocínio. Claro. E como se dá a aplicação dela, a importância da psicoterapia. Tu diz assim, na vida atual ou tipo, num geral como ciência? Não, de forma geral como ciência, para depois a gente entender a aplicação dela. Tá. Como ciência, né, a psicologia, né, a psicoterapia vai ser uma aplicação, né, de ferramentas né, para essas questões, para patologias psicológicas, né, ou para questões psicológicas, né. Mas a psicologia, que é a ciência, né, ela é recente, né, ela tem 100 e poucos anos, né, ao menos como uma ciência mais recente. Sempre se fala... como método, né? Autores mais antigos tratavam dessas questões psicológicas, mas não tinha esse nome, né? A gente vê São Tomás de Aquino falando sobre essa questão do homem, outros autores mais antigos falando também sobre isso. Até porque a definição de alma e psique, ela é muito complexa. E a gente ainda está tentando entender o que nós de fato entendemos por alma, por psique, por mente, né? Isso é muito complexo para que seja um objeto de estudo e a partir daí tenha-se um método. E também se faça essa... Porque tem linhas que vão querer fazer essa separação, né? Ou vão querer simplesmente unificar os conceitos, ou vão querer anular o conceito de alma, por exemplo, né? Então, tipo assim... Por ser algo relativamente novo, os principais autores, vamos lá, Freud, Jung, Adler, Skinner, esses caras, eles pegaram aspectos da psique humana e eles quiseram tentar explicar o todo da psique humana por aquele aspecto que ele identificou, né? Mas... A parte pelo todo, né? Pega a parte e generaliza pelo todo. Esse é um erro dos filósofos modernos também, né? E que acaba reverberando em outras ciências, né? Freud, Jung, Adler eram homens do tempo deles, né? Então eles não fugiriam muito de tentar fazer um sistema que explicasse toda a psique, né? Então quando... Freud vai dar as contribuições dele, e é óbvio que ele tem contribuições pontuais interessantes como ferramenta, mas ele vai tentar querer explicar a psique como um todo, né? A partir daquele ponto de vista que ele está enxergando. Jung também é a mesma coisa, Skinner também é a mesma coisa, né? E essa parte pelo todo é que é o grande erro e que não se cometia nos autores do passado. Por exemplo, tem um psicólogo espanhol chamado Martín Echeverría, que ele fala de uma psicologia tomista, né? E ele justamente ele traz essa proposta porque a psicologia moderna ela não traz essa questão da transcendência para dentro da parte clínica,
ou para dentro mesmo da ciência, né? Ela nega isso ao homem moderno, vamos dizer assim. O aspecto imaterial da vida. Ela né? se torna... ela é uma ciência derivada de autores materialistas, né? Porque ali depois Hegel causa um impacto tremendo, né? A gente tem ali a divisão dos alunos dele entre os positivistas e os marxistas ali, mas ambos são materialistas, né? Apesar das diferenças ali. E Freud vai acabar bebendo dessa fonte, né? Jung também, Adler também, né? O Skinner também. Então, tipo, eles têm esse vício, como homens do seu tempo, de querer criar um sistema ou de querer explicar o todo pelas partes ao qual eles dedicaram o estudo deles, né? E não olhar, né, para trás, para os pensadores mais antigos e ver assim, não, esse cara aqui já tinha uma solução muito mais interessante e ele está integrando uma parte do ser humano que eu não estou levando em consideração aqui, ou que eu não quero levar em consideração aqui. Aí é claro que daí a gente vai ter que... e aí entra numa outra discussão que daria um podcast inteiro, que é sobre a intencionalidade desses autores, né? Se eles faziam isso porque eles simplesmente não tinham esse conhecimento todo, né? Ou se eles tinham uma intencionalidade de deixar essas coisas do lado de fora mesmo, né? Não, a gente não vai falar sobre Deus, a gente não vai falar sobre alma, a gente não vai falar sobre transcendência, né? Porque eu não quero falar sobre isso, né? E aí, sim, daí é uma outra linha de investigação e um outro papo também. Eu queria voltar um pouquinho para hoje a sua profissão, né, como psicoterapeuta, e falando da influência do Olavo. A teoria das 12 camadas do Olavo influenciou a sua decisão de se enveredar por esse caminho da psicoterapia? Sim, com certeza. É a teoria das 12 camadas. Um outro artigo dele, que eu acho tão importante quanto as 12 camadas, chamado Que é Psique, né? Onde ele faz justamente essa tentativa, que ele vai dizer assim, olha, ninguém chegou num consenso ainda, porque a psique para Skinner, ela é uma coisa completamente diferente do que ela é para Freud. E a concepção do Skinner e a concepção do Freud é completamente diferente da concepção do Jung. Ninguém se conversa entre si. Então o Olavo viu que ali havia uma necessidade de se definir pelo menos esse conceito. Nisso que a gente estava falando aqui um pouco antes, sabe? O filósofo ele tem essa necessidade. Não, eu tenho que definir o que é o conceito primeiro para depois a gente se debruçar em cima, né? Alguém fazer mais contribuições, né? Ou dizer que o próprio Olavo está certo ou está errado. Mas, tipo, ao menos a gente tem que tentar chegar numa definição mais ampla desse conceito. E nesse artigo, o Olavo dá essa contribuição, que eu acho uma contribuição maravilhosa. Espero que chegue em outros países que não só o Brasil, de língua portuguesa. E com certeza da leitura desses artigos, né, e de algumas outras situações do Olavo, né, e até um curso que ele deu de introdução à psicologia, é que eu fui enveredando para querer atender, né, porque sempre me fascinou também essa parte de entender o homem, de entender a mente humana, né? Vamos dizer assim, aquilo que dirige a vontade do homem, né? E ainda poder contribuir, ajudando as pessoas com esse conhecimento. Com certeza. Né? Agora, o que é a teoria das 12 camadas de Olavo de Carvalho? Olha, ela é uma teoria que eu acho que ela tem várias dimensões, né? Ela tem uma dimensão descritiva, né, de tentar descrever um caminho ideal de como deveria se desenvolver a personalidade humana. Esse é um aspecto dessa contribuição. Ela tem um aspecto simbólico também, né, de olhar para esse desenvolvimento e ver nas dores desse desenvolvimento,
uma maneira de tu enxergar o ser humano e ver como que ele passa as fases, né? Como que ele passa essas camadas, como ele, vamos dizer assim, perpassa esses momentos de vida de um momento de vida para o outro, né? Vamos dizer, da infância para a pré-adolescência, para a adolescência, para a idade adulta. Essas seriam as camadas. Isso. Mas a teoria, ela propõe uma constatação. Sim. Ou além da constatação, ela propõe um rumo, um norte a seguir diante dessa constatação, para a evolução, para a sua melhoria, para a sua maturidade. Sim, porque quando ele vai chegar na 12ª camada, que é a camada justamente dos homens que olham para Deus e para o transcendente, né, como meta última de vida, né, ele está resolvendo também o que a psicologia moderna não resolveu, né? Ou seja, para que o homem foi feito, né? Qual é a finalidade última do homem, né? O que a gente está fazendo aqui nesse mundo? Que são perguntas filosóficas, né? E que muitos autores antigos já tinham, de alguma forma, respondidos, né? Olha, a gente não pode estar aqui só para viver essa vida e depois tudo acabar, né? Que aí a gente vai entrar dentro, por exemplo, de uma teoria existencialista, né? Nihilista. Sartre e companhia, né? O Olavo ele vai dizer, não, olha, o homem afinal... Isso está em Aristóteles, está em Sócrates, está em Santo Agostinho, está em Santo Tomás de Aquino, né? Não, o homem tem uma finalidade para além dessa vida, né? E a teoria das 12 camadas, ela também dá esse norte, né? Apesar de que eu acho que isso já foi sendo apontado mais pelos alunos do Olavo do que pelo próprio Olavo em si. Mas ele aponta também esse caminho, né? Ele vai dizer, olha... o homem tem essa finalidade última e isso não pode ser desconsiderado aqui. Tá, né? mas essa finalidade última seria o topo, então, a 12ª. É dela Sim. que estamos falando. Isso. Mas vamos lá. Qual é a primeira camada? Vamos começar do começo. Tem um começo? Tem um começo? A primeira camada é justamente... Eu tô na 0, tá, pessoal? Só para lembrar, eu tô na camada 0. 0 camada. Que ele vai dizer que é a camada da astrocaracterologia, né? Ou vamos dizer assim, das coisas que nos são dadas, né? Então, ali nessa primeira camada, são as coisas que, vamos dizer assim, a gente já recebe de largada no início da nossa vida e que a gente não tem como mudar. No nascimento ali. A família onde a gente nasceu, a cidade onde a gente nasceu, todas essas coisas influenciam, né? O ano que a gente nasceu, né? O presidente que estava na época que a gente nasceu, como é que os nossos pais eram, né? Como é que era o nosso ambiente familiar. Então, todas essas coisas que nos foram dadas aqui, tipo assim, a gente não pôde, de alguma forma, intervir, né? Desde a genética, né? A Tudo. partir dela, né? Na segunda camada ele vai dizer que começa a agir mais essa camada da hereditariedade, né? Ou seja, de funções familiares que agem dentro da gente, né? Ok. Então a primeira camada, ela ainda é antes da questão da concepção. É um ambiente no qual você vai nascer. Isso, a segunda camada quando tu já nasce, tipo assim, são as regras do jogo. As regras do jogo, estabelecido. Quem vai ser seu pai, qual país, qual condição, qual religião, qual cultura, mudar. Certo. Então, tipo assim, tu nasceu no signo de Touro, Virgem, Sagitário, essas coisas assim, né, que cada um recebe e que isso, o temperamento com qual a pessoa nasce, né, todas essas coisas são coisas que são dadas e a gente... não tem como mudar, não tem como alterar, não tem um e se, né? E já a segunda seria o quê? A segunda é justamente essa carga que tu recebe da tua família. Tanto uma carga cultural, quanto a carga genética. Tanto que ele vai fazer, o Olavo, quando no primeiro tratado dele, né, antes da publicação do artigo As 12 Camadas da Personalidade, ele tem um tratado mais antigo chamado Astrocaracterologia.
E nesse tratado, ele dá indicações, inclusive, dos psicólogos, ou da linha de psicologia, sobre a qual ele está falando, como uma espécie de uma referência, né? Por causa que cada um tem esse entendimento de parte da psique. Então ele vai dizer, olha, na camada 2, um cara que fala muito bem sobre isso é um filósofo chamado Lipotsondi, né? Que é pouquíssimo conhecido no Brasil, mas é um cara incrível, tanto que o Zondi ele vai falar dessa influência que depois o código genoma foi quebrar com a questão do DNA e todas essas contribuições que a gente... O Zondi falava isso por uma intuição, ele falava assim, não, olha, tem uma influência familiar aqui em várias coisas. Ele chegou nisso sem, vamos dizer assim, a parte da ciência neurobiológica, que depois foi desvendar e quebrar e saber que a gente tinha um DNA e tinha um código ali dentro, né? Que era uma combinação do pai, mãe, dos nossos familiares, né? Antes do conhecimento disso, o Zondi já tinha dado uma contribuição que indicava isso, né? Então, o Olavo vai falar que na segunda camada é justamente esse aspecto. As coisas ainda é uma camada passiva, né? E de coisas que tu recebe de fora, né? Que tu recebe do teu ambiente, do teu ambiente familiar. Se fosse colocar numa ordem natural, na média, se eu puder usar essa expressão, seria qual fase da idade ali? Esse é o início da nossa vida. Nascimento ali, concepção. Nascimento, até a criança, vamos dizer assim, começar a entrar na terceira camada, que é justamente a camada da cognição e da percepção. Ah, ok. Né? Então, ali, vamos dizer assim, até a segunda camada, é um bebê, vamos dizer assim, é o bebê mais recém-nascido ainda, que ainda não está interagindo de alguma forma com o mundo, né? Não está buscando a questão de conhecer, de imitar, né? Os pais. Já né? na terceira ele consegue fazer essas ligações, a cognição. É onde ele começa, né? E começa a desenvolver essa busca por conhecer, né? Essa fase mimética que a gente chama, né? De ele olhar e querer imitar, né? As coisas, e através dessa imitação é que ele vai começando a se desafiar, né? A querer caminhar como ele vê o pai e a mãe caminhando, a querer falar como ele vê o ambiente dos familiares dele fazendo. Então, tipo, ele quer essas coisas, né? E a dor, justamente, da terceira camada é isso. Às vezes tu olha para um bebezinho e tá se esforçando para falar, ele não consegue, né? Então, tipo assim, até ele conseguir se expressar e até conseguir se expressar direito, né? Aquilo ali, vamos dizer, seria assim, a dor da terceira camada, né? É de buscar esse conhecimento e às vezes não ter a capacidade, né? Ou de ter que passar por todo um processo até adquirir esse conhecimento em si, né? E aí passa para um próximo conhecimento. Essa era a pergunta. Tendo adquirido esse conhecimento, superando essa dor, ele está na quarta camada. Ele vai. Evoluiu. Aí o Olavo vai dizer que isso, tipo assim, a terceira camada, ao menos é uma indicação que ele dá, né? Ela vai ali até mais ou menos uns 7, 8 anos. Tá? Porque essa é a idade onde a criança está justamente buscando essa questão de cognição e percepção, mas os sentimentos dela ainda são bem embrionários, né? E estão se formando, né? Tanto que por isso que a gente não pode olhar para uma criança como um mini adulto, né? Porque a criança é muito instinto, ela sente as coisas e ela já reage às coisas. O ser humano não, né? Ao menos o adulto deveria conseguir moderar seus instintos, né? O padre Paulo Ricardo fala uma coisa muito interessante sobre isso, né? Que fala assim, olha, o que nos distingue dos animais é justamente essa nossa capacidade de a gente dizer não às coisas. Autocontrole. Né? O autocontrole. Que inclusive, o apóstolo Paulo diz que é um dos frutos do Espírito, né? Sim. Temperança, moderação, Sim. domínio Virtudes, próprio. as virtudes todas. As virtudes. Sim. Nasce daí, né? Nasce dessa capacidade de não vou fazer isso porque isso aqui vai me fazer mal, né? Ou vou controlar isso daqui. Então, a criança praticamente não tem esse filtro, né?
Claro que os pais vão educando, A né? educação Mas vai ela, moderando tipo ali. assim, se deixar uma criança sozinha, a gente sabe que ela não vai ter esse filtro, né? E a gente vê isso em muitas famílias onde os pais não conseguem ou não se preocupam em educar os filhos completamente assim, né? As crianças completamente insuportáveis, né? O Jordan Peterson fala isso, né? Olha, pelo amor de Deus, educa o teu filho para ele não ser uma criança insuportável, né? Porque isso vai prejudicar demais a vida dele, né? Ele não vai conseguir se relacionar não vai conseguir socializar com um primo, com um colega, os adultos não vão gostar dele, né? Prejudica Isso os vai causar amiguinhos, males né? para a vida dessa criança pro resto da vida. Prejudica os amiguinhos enquanto criança e prejudica ele próprio quando adulto. Sim. Porque ele vai continuar, a tendência é ele continuar. Não é ele mudar os hábitos dele que ele já criou, né? A tendência é ele continuar sendo uma criança insuportável mesmo adulto, né? Só vai mudar a idade cronológica, mas psicologicamente ele vai continuar sendo uma criança insuportável. Que a gente olha para vários adultos hoje em dia e a gente vê assim, pô, não tá agindo como um adulto, tá agindo como uma criança insuportável, como uma criança mimada, né? Então... A idade biológica não condiz com a idade mental, né, adequada, né? E às vezes a pessoa, ela tem uma profissão, né? Ela é um médico, ela é um policial, coisa e tal, mas ela tá ainda agindo como uma criança, né? Ela quer o que ela quer, né? E tipo, ela vai ficar emburrada se ela não tiver o que ela quer, né? E tu não ter esse tipo de discernimento é uma demonstração da tua imaturidade, né? Que é onde o Olavo vai falar que a gente tem no Brasil uma epidemia da quarta camada, que é justamente essa camada... Da insegurança, seria? Na verdade, a quarta camada é a camada dos afetos. É a camada onde a gente vai começar a buscar, a saber se a gente é amado no mundo, a querer ser amado, né? E tem a ver com a segurança ou não? Busca de segurança? Vai ter como uma busca de segurança no mundo, né? Porque tu quer te sentir amado, tu quer te sentir de alguma forma valorizado, vamos dizer assim, como ser humano, né? E só que isso vai acabar criando uma história desses teus afetos. Porque, vamos dizer assim, que tu tenha nessa idade casos de abandono, né? E se tu não consegue superar a quarta camada, tu vai tá sempre querendo suprir esse abandono de alguma forma nas tuas outras relações e quando tu for mais velho também. Aí tu vai levar isso para as relações profissionais, tu vai levar isso para dentro do casamento, né? E claro que isso aí é tudo muito prejudicial, tu levar isso para esses outros ambientes, né? Um chefe chegar e te mandar tu fazer um relatório e tu achar que o chefe não gosta de mim porque me mandou Não, ele só te mandou fazer um relatório. Vai lá e faz a porcaria do relatório e tá tudo certo. Não tem nenhum sentimento envolvido nessa... Não deveria ter, pelo menos, né, nenhum sentimento envolvido nessa relação de trabalho. Ele te pediu para tu executar uma tarefa, tu vai lá e... Não tem milindre algum. Exatamente. Inclusive, uma das camadas, salvo engano, é a capacidade de executar um trabalho social sem questionar, sem ficar achando que aquilo ali está te trazendo grandes danos. É cumprir o teu papel. Uma das camadas vai falar sobre isso. Sim, aí vai ser lá na sétima camada. Na sétima camada, ok. Então, mas essa camada, a quarta, é uma camada que as pessoas têm muita dificuldade de sair, principalmente no Brasil, porque foram criadas já por pais que também nunca saíram da quarta camada, né? Então tu não a importância para quem está buscando, para quem está formando suas famílias agora, para quem está educando seus filhos, né, de entender essa teoria, eu acho enorme. Tá, mas olha só, se seguíssemos, né, se for seguida um percurso natural de crescimento e maturidade próximo do ideal, essa quarta camada, se fôssemos colocar dentro de num ciclo de idade, estaria entre qual idade? Já que você mencionou que a terceira estaria de 7 a 8. Entraria entre 9 até ali seus 11, 12 Cara, anos. isso é muito até preocupante. tu começar a entrar na adolescência. Ó, de 9 a 11. E Olavo dizia que nós temos no Brasil uma epidemia da quarta camada, ou seja,
O Brasil está infantilizado. Totalmente. Imagine, Totalmente. cara. São pessoas inseguras. A palavra seria essa, Adultos com insegurança. cabeça de criança. São Imaturos, Wagner a colocou. insegurança imaturo. é uma característica, com certeza, muito presente. Mas é mais do que só a insegurança. É a busca por esse afeto, sabe? É a busca por tu não conseguir... aquilo que a gente estava falando lá, do homem conseguir se contrariar, por exemplo, né? Uma pessoa na quarta camada tem uma dificuldade muito grande nesse aspecto, né? De frear os seus impulsos, de buscar virtudes, porque ela não vê, porque a vida dela não, a consciência dela não está orientada naquilo ali. A consciência dela está orientada em buscar aprovação, né? E se ela não tem essa aprovação, ou seja, se ela não acha que o chefe gosta dela, se ela não acha que vamos dizer, uma mulher que acha que, tipo assim, o meu marido chega em casa e ele não, né, ele quer sentar às vezes na frente da televisão e ficar ali dando uma relaxada, não me ama, né, porque ele não tá... Se a mulher não consegue compreender que às vezes o cara precisa chegar em casa e, tipo... ter um tempo de descanso até, sabe, não entender que o homem é diferente do comportamento da mulher, né? Certo. Cara, o homem também hoje em dia sofre de imaturidade, também não consegue olhar para a mulher e entender certas coisas da natureza feminina, né? Então, tipo assim, respeitar ali o momento, de repente, né, dela. A pessoa de quarta camada, ela eu acho que mais do que insegurança, eu colocaria ela como uma pessoa autocentrada, uma pessoa egoísta. E você sabe o que me fez lembrar de uma história? A mulher chegou e falou assim: pastor, eu vou me separar do meu marido, não dá mais. É mesmo, irmã? Por quê? Não, eu não aguento mais. Como assim? O que aconteceu? Não, ele não fala que me ama. Aí o pastor chamou para conversar os dois. O que está acontecendo? Pastor, é o seguinte, há 20 anos foi feita uma pergunta aqui nessa igreja. Eu respondi que eu amava. O dia que eu mudar de ideia, eu vou avisar. Cara, esse cara tava muito evoluído. Tá certo, pô. Essa mulher tava na quarta camada. Já não falou? Já não foi falado? Por que tanta desconfiança? Você já deu minha palavra. Pô, já foi falado aqui em público. O dia que eu mudar de ideia, pode deixar que eu vou avisar. Filmaram, inclusive. É isso. Mas eu acho que, mais do que insegurança, eu acho que eu colocaria a pessoa da quarta camada uma pessoa egoísta. A pessoa autocentrada, sabe? O egoísmo é uma coisa que se vê muito... Porque tu só tá buscando teu conforto, só tá buscando reconfortar aqueles afetos ou, de alguma forma... Então, tu não tem uma vida voltada pro outro, entendeu? Nem a próxima camada, que seria a quinta, é quando tu vai querer começar a demonstrar tua força no mundo, né? Que é uma camada própria dos adolescentes. Mas né? Volta um pouquinho, cara. Me deu aqui uma certa sensação aqui... que o Cristo, ele fala justamente disso, cara, do egoísmo, né? Sim. Ele trata disso em diversos momentos, dizendo sobre, enfim, vários casos em que você tem que abrir mão realmente desse seu desejo que as suas necessidades sejam atendidas a qualquer custo. Sim. Né? Se entregar um pouco mais e não reter. Acho que o Cristo traz isso, né? E de certa forma, você dizendo que, não sei se foi você que disse, ou o Wagner usou algumas palavras aí do Olavo, dizendo que o Brasil vive uma fase onde há uma epidemia de quarta camada. Né? Mas na época do Cristo também. Me deu essa sensação que o Cristo está trazendo exatamente esse contexto. Nós vivemos aqui nesse contexto brasileiro que era o contexto do Cristo, ou seja, é o contexto do mundo. O mundo é egocêntrico, é inseguro, é carente de afeto. Nesse sentido, de alguma forma, sim. Mas isso era uma coisa que a gente estava comentando de manhã lá na gravação. O judeu daquela época, da época de Cristo, ele já tinha algum... Ele não estava mais tanto na quarta camada, porque, tipo assim, com 13 anos ele já era um homem perante a sociedade deles, né? E, tipo assim, já estava trabalhando, já estava, às vezes, constituindo família, né? Já estava prometido para alguém. Então, assim... inteirado da cultura, da Torá. Inserido, né? Ali dentro da comunidade, né? Já tendo o seu papel. Então, tipo assim, esse aspecto do amadurecimento,
Com certeza, né? Mas por que eu... mas claro que a pessoa pode continuar sendo egoísta mesmo ela passando a quarta camada. Mas eu digo assim, essa questão da autorreferência, né? Da quarta camada, ela é uma coisa mais no sentido eu acho que Cristo fala nesse sentido da questão do amor, do servir, né? E esse entendimento, uma pessoa que é egoísta, ela não tem, né? De que, olha, qualquer ato de amor que eu vou fazer por alguém, né? Todo pai que sai, ou mãe, né? Porque a gente vive muito numa sociedade que também as mulheres têm que fazer isso, né? Às vezes são mães solteiras e estão ali batalhando. Mas todo aquele que sai de manhã para batalhar, para pagar as contas, para dar uma educação, uma vida melhor pro filho, aquilo ali é um ato de amor, né? Sim. Essa coisa que a gente tem hoje em dia, tipo, eu nunca via meu pai, estava sempre trabalhando, daí o papai nunca jogava bola comigo. O teu pai não tem que jogar bola contigo. Não é teu amigo. É isso aí, né? Teu pai, ele tem que fazer o que ele tem que... Prover. Ele tem que prover, né? Te dar segurança, tentar te dar um mínimo de educação, transmitir valores, né? É isso que Ser referência. Isso, que o pai tem que tentar ser, não essa coisa de, tipo, o pai amigão que a gente está buscando hoje em dia, né? E isso é uma reclamação muito de quarta camada. Então eu acho que o homem judeu daquela época de Cristo, ele não era tão assim. Não pode ser decimal, dessa forma. Não dessa forma, né? Talvez o egoísmo que eu quis me referir aqui seria um egoísmo mais genérico, mais universal. Sim. Você está apontando outras nisso sim, características. né? O homem caído e autocentrado, né? Pois nesse sentido, talvez. Nesse ponto, sim, né? Cristo vem demonstrar que... Cristo é a demonstração máxima de que o amor é sacrifício, né? Porque ele fez o maior sacrifício de todos, né? Morrendo na cruz por nós, pelos nossos pecados. Então, tipo... Essa é a demonstração maior de amor. Ninguém consegue superar essa daí, né? Então, tipo assim... Mas todos os nossos pequenos sacrifícios pelas pessoas que a gente ama, né? Também são... onde a gente está desenvolvendo o amor. É onde a gente está falando assim, não, eu não vou fazer só as minhas vontades, né? Eu preciso ajudar meu pai, eu preciso ajudar minha mãe, preciso criar meus filhos, né? Preciso ser uma pessoa melhor para os meus vizinhos, né? Tipo, não vou só me importar comigo, sabe? À medida que o homem vai amadurecendo e vai ganhando essas coisas, ele vai ampliando a ação dele, né? Primeiro, ele quer se resolver com ele mesmo, né? Ali, vamos dizer, até a quinta camada, tu mais ou menos está tentando te resolver contigo mesmo. Depois tu vai ajudando, tu começa a trabalhar, né? Que daí seria a sexta camada. Que é justamente essa fase onde tu tá mostrando tua força pro mundo, mas eu quero que o mundo também me recompense de alguma forma, né? Pela essa utilidade. É a camada da utilidade, né? O homem tá ali se tornando útil, né? Para a sociedade. Né? Ou seja, ele já de certa forma, ele já se definiu, ele entende que ele possui uma identidade, uma personalidade, um ego definido, e aí ele parte então para um serviço em relação ao público, em relação ao mundo, em relação ao coletivo. Seria mais ou menos esse avanço, da quarta para a quinta. É interessante. Não. Esse avanço que tu tá falando é mais da quinta para sexta. Da quinta para sexta. Tá? Na quinta, a gente... É uma questão de... eu provar para mim mesmo que eu sei fazer alguma coisa, que eu tenho força... Superar um desafio. No mundo real. Superar um desafio. É por isso que a pegada se comparou aqui com o adolescente, né? O adolescente tem muito desse ímpeto, né? Muito. Querer se autoafirmar, provar que pode sabe, ver, que consegue. Quando um adolescente está fazendo... geralmente, eu gosto muito de usar esse exemplo do esporte, porque geralmente os atletas se definem nessa fase da adolescência, né? O cara que quer ser jogador de futebol, ali na fase da adolescência, futebol para ele é o mundo inteiro. Não tem mais nada que não seja o futebol. É futebol ele no colégio ele está pensando em chegar na hora do recreio para jogar. Quando termina o colégio ele quer ir para o campo para jogar, para ficar até de noite jogando, porque o futebol é o mundo dele, né? Pode ser outro esporte, pode ser
o karatê, pode ser qualquer coisa nesse sentido, né? Pode ser uma Xadrez. arte marcial. Pode ser, às vezes, até algum outro tipo não precisa ser só esporte necessariamente, né? Desenho, o cara vai desenhar. O cara que começa Músico. uma banda, geralmente Sim. começa nessa fase aí também, né? Músicos e coisas assim. Esses outros tipos de interesse. Mas é um interesse de algo físico, algo palpável, tangível. E a característica justamente da quinta camada é tu pegar aquele objeto onde tu tem um amor, é um início de amor, né? Porque tu começa a ter uma... Quem ama o futebol, ele faz qualquer sacrifício pelo futebol, né? Então ali já é um início de uma caminhada desse sentimento do amor. Interessante. Né? Mas não necessariamente por outras pessoas, Sim. mas por uma coisa em Por si, uma, né? uma coisa. Claro, que às não vezes é aquela entrega ainda ao próximo, não né? é a entrega aquela ao dedicação que seria a entrega sexta, mais a alguma coisa, né? Seria tipo essa próprio da capacidade que eu sexta. tenho Seria um reconhecimento de um superpoder? Seria mais ou menos isso? Eu posso fazer isso, eu vou fazer até conseguir, eu vou partir pra cima. Isso. O que demonstra ainda uma imaturidade até então. O serviço bom Sim. e a prova desse poder é bom quando ele Sim, serve o próximo. exatamente. Né? Ele Você descobre e avançou. depois ele presta serviço. Sabe o que eu me lembro agora de Pedro Apóstolo quando ele escreve a sua carta dizendo assim: filhinhos, não ameis de boca e nem de língua, aquela característica judaica de falar e reafirmar, né? Sim. Não ameis de boca e nem de língua, mas em obra e em verdade. Ou seja, Que serviço. Essa questão do amor, muito na pegada do sentimento, é muito uma coisa ocidental, né? Mas o amor, né, na linguagem lá original, ele tinha essa questão da prática mesmo. sim, Ação. claro. Ação. Então coloque em ação. Então tem muito a ver com essa fase mais madura mesmo. Pratique o Claro. que você está falando. Você sabe o que é fazer a caridade, sabe o que é fazer o... Então pratique isso, se entregue, né? Sirva ao próximo, né? É justamente isso, né? Então na quinta a gente vai ter essa... E a quinta, ela é restrita mesmo a essa fase da adolescência, porque tu já vê que quando... Dentro do desenvolvimento normal, um adolescente tardio, um jovem adulto, ele já está querendo buscar essa outra utilidade, uma utilidade maior, né? Não, olha, eu sou útil para a sociedade e eu quero de alguma forma ser recompensado por isso, né? E geralmente a recompensa aqui no nosso caso é a questão do dinheiro, né? Ao menos modernamente, né? É isso, né? Olha, eu trabalho aqui, sei fazer esse trabalho aqui, aprendi a fazer esse trabalho. E agora eu quero ter uma recompensa do mundo por isso daqui. Quero que alguém me pague por isso, né? Que, vamos dizer assim, demonstre-se, me recompense por isso que eu aprendi a fazer por essa minha utilidade. Sexta ainda já avança para a sétima. Não, essa já é a sexta. Já é a sexta. Na sétima, é justamente isso que tu estava falando anteriormente. Tipo assim, já é um homem com uma visão um pouco mais social. Ou seja, do papel que ele tá perante a sociedade. Menos romantizada. Deveria ser, ele já entendeu o jogo, as regras do jogo, as normativas, as relações, como se dão, as punições. Eu estou inserido e agora eu vou seguir em frente, é isso. Justo. E hoje em dia, nos tempos atuais, eu diria que são as duas camadas da personalidade onde as pessoas mais têm problemas. É a quarta e a sétima. Okay. Porque na sétima vai ser a definição dos papéis. Né? E o entendimento que tu tem dos vários papéis que tu tem perante a sociedade. Né? Um homem pode ter diversos papéis, né? Como pai, como empregado, ou como empresário, né? Ou como intelectual. Ele vai ter um papel dentro do casamento como provedor, mas também ele tem um papel de amante. Então, tipo assim, ele tem vários papéis durante a sociedade. Os olhos estão sobre ele. Isso. Assim, no sentido de que sim, no sentido de que para as nossas, para a sociedade funcionar bem de uma certa maneira, esses papéis, tu precisa mais ou menos que esses papéis sejam cumpridos. Quando tu olha para um policial fardado, tu não espera de primeira que ele seja corrupto. Perfeito. Né? A primeira coisa que te transmite tu olhar um policial fardado é falar assim, não, esse aqui é um homem cumpridor da lei. Sim. Eu preciso dessa, vamos dizer assim, do cumprimento desse papel por parte desse homem que é policial para que a sociedade funcione.
Porque senão daqui a pouco o cara vai estar passando fardado de policial na frente de um banco e o segurança do banco vai estar desconfiado do policial. Exato. Entende? Para as relações sociais se darem, né? Um pai olha para um filho, tipo assim, se o pai falar para um filho assim, olha, Não um filho faça fala isso. um filho fala para o pai assim, olha pai, sei lá, por um momento de raiva fala, eu te odeio, e aí tipo vê o pai caindo no choro porque uma criança de, sei lá, 6, 7 anos falou eu te odeio, ele vai... não é a reação né? esperada Não de um pai, entendeu? Vai deitar, não, menino. Não deveria Seria ser. algo Não sabe nem o que é ódio, rapaz. Exato. Não sabe nem o que você tá falando. Então, tipo assim, se espera na relação entre homem e mulher, né? Se espera a fidelidade, se espera a cumplicidade, né? Se espera, vamos dizer assim, a mulher como uma parte mais central do casamento, onde o homem volta, né? Uma parte mais central da própria vida doméstica, né? Eu sei que isso às vezes é um tema que é meio espinhoso da gente falar hoje em dia, mas mesmo a mulher trabalhando e tendo conquistado tudo que ela conquistou, ela ainda deveria ser o centro doméstico da casa, né? Porque é da natureza feminina ser esse centro, né? Ser esse centro acolhedor. Por isso que ela é o centro... Aliás, ela tem habilidades e capacidades para que ela faça isso com maestria, que Sim. o homem não consegue fazer, né? com tanta maestria quanto ela, né? E a gente vê que... porque, claro, aqui no Burke eu sei que tem um curso maravilhoso sobre feminismo, né? Da Ana, né? Mas a gente vê que um movimento... Porque, tipo assim, a mulher, ao longo de toda a história do homem, sempre trabalhou junto com o homem, né? Só que a mulher se dedicava mais à vida doméstica. Se a gente vai olhar o quanto por cento da nossa vida é doméstica e quanto por cento da nossa vida é pública, né? Chesterton vai dizer, olha, uns 70%, 80% da nossa vida é doméstica. A mulher dominava e mandava, vamos dizer assim, tinha uma importância sobre 80%. Os homens, né? O Chesterton tem uma passagem muito engraçada que ele vai dizer assim: os homens ali, tipo, como eles não tinham muita habilidade, eles tinham que ir para essa coisa pública, que é mais ou menos uns 10, 15% ali, vamos dizer assim, do restante da nossa vida, né? Que a gente tem que mais ou menos aqui saber como conviver na cidade, com os vizinhos, coisas assim. Mas, e aí a mulher é convencida a trocar isso, né? A fugir da opressão familiar, do patriarcado, ou o que quer que seja, para trocar isso por uma opressão do mercado de trabalho. Não, olha só, você me permite, corroborando com isso? Claro. Eu vou fazer uma leitura aqui de Provérbios 31, a partir do verso 10 em diante. Olha só, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Agora vem. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir tarefas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Para si faz coberta de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas, assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, vende-os, entrega cintos aos mercadores. Trabalha quanta pouco. habilidade. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atento ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. É isso aí. Incrível. Que observação, Ela né? ao lado do homem, nunca obliterada,
Mas ao lado, produzindo e produzindo muito. Jamais. Foi um dos grandes males da modernidade, né? Tipo, essa Inversão de papéis. Essa inversão dos papéis, né? E essa subversão do papel do que é o masculino e do que é o feminino, né? Porque tem aquela passagem famosa lá, que eu acho que é de Paulo, né? Que vai falar, olha, a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Mas esse homem vai derramar o sangue, vai morrer por essa mulher. Exato. Tipo assim, só se ficou com essa parte da submissão. E também é uma submissão que não é a submissão que a gente entende hoje em dia. Exato. Né? Não é aquela subserviência ao homem agressor, por exemplo. E não é, tipo assim, um salvo-conduto, né? Até porque um marido não tem salvo-conduto para, por exemplo, questões de... e isso nunca teve dentro do judaísmo ou de nenhuma outra religião. Bom, nenhuma outra religião talvez não, mas ao menos a raiz judaico-cristã, dos cristãos, né? e dos judaicos, essa questão de, por exemplo, assim, uma permissão para uso de violência doméstica ou para qualquer coisa nesse sentido. Jamais. Pelo contrário, né? Jamais. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sim. Ora, qual mulher que não tem prazer em submeter ao marido que se submete ao Cristo nesse nível? Sim. A ponto de falar, olha, eu estou disposto a dar minha vida por você. E quantos homens estão fazendo esse papel, né, hoje em dia, né? Então, tipo assim, se houve uma subversão também por parte do papel feminino, né, ou uma masculinização da mulher, é porque o homem houve enfraqueceu. Uma feminização do homem. Não né? tem a dúvida. É uma via de mão dupla, né? E a gente... Aí, no caso, até a ciência corrobora com isso, né? A questão da queda dos níveis de testosterona, né? Sim. Nas últimas décadas. Então, assim, isso é uma coisa que é completamente perceptível na sociedade, né? Então, tipo, claro, hoje em dia... E também não dá para ter uma receita de bolo, né? Eu querer chegar aqui e falar assim, olha, os papéis são esses, tá? Então agora todas as mulheres vão abandonar os postos de trabalho. Não, isso tem que ser natural, sempre foi natural. Isso não é uma solução real para o mundo, entendeu? A gente olha para isso e fala assim, tipo, tá, foi subvertido, estamos em outra situação, né? Mas, tipo assim, qual a solução real que eu vou dar, ao menos como psicoterapeuta, quando eu vou atender, né? Qual a solução real que eu vou dar para uma pessoa? Para uma mãe solteira que trabalha e tem as suas dificuldades e cria os seus filhos e se esforça. Essa mulher, eu não posso olhar para ela, então, como um ser humano, eu não posso querer tentar ajudar porque, sei lá, porque de alguma forma ela se separou e não teve uma orientação, né, na questão da escolha ali, do casamento, né, acabou se separando, então eu não posso mais olhar para ela nesse... Não é isso, né? Então, tipo assim... E isso é uma coisa que às vezes eu noto uma falta de empatia por quem está começando a entrar dentro da linha de pensamento mais conservadora, né? Ou entrando numa linha de pensamento mais, vamos dizer assim, à direita, essa falta de empatia com as situações reais, né? Porque tudo bem que se tem as situações ideais, né? Mas as pessoas não olham para os problemas reais do seu vizinho, né? E querem, tipo, dar uma solução mágica. Não, vamos voltar então para os casamentos arranjados, né? Como se faz isso? Né? Como se faz isso dentro da nossa sociedade moderna? Ter isso como solução. São né? os reacionários e imobilistas, né? Tá longe de um conservadorismo... Claro, ponderado. que se pode se caminhar com diversas gerações, né? Eu ensinando meus filhos, tu ensinando teus filhos. Sim. Os nossos você filhos vai remindo, né? também propagando isso daí. Gerações em círculos concêntricos, né? Voltar a ter uma correção civilizacional, né? Voltar as coisas ao prumo, né? Porque a gente
tá vendo que as coisas hoje em dia estão fora de prumo, né? Até as pessoas que corroboram com as coisas para fora de prumo, elas sabem que as coisas estão fora de prumo. Então, assim, isso tende, por essa questão ser cíclica, a voltar um dia a se corrigir, né? Como já teve em outros momentos da história. Mas não é uma coisa de uma hora para outra. Não. É uma coisa que é galgada justamente nessa... É urgente ter paciência, né? Como Isso. dizia o professor Olavo, é urgente ter paciência. De saber que é uma guerra que, no caso, é um sacrifício que nós hoje em dia estamos fazendo por gerações futuras. Uhum. Né? Aqueles que estão se dedicando de maneira intelectual, aqueles que estão se dedicando à criação das suas famílias, à criação dos seus filhos, né? É um sacrifício que se faz hoje por essas gerações que a gente ainda não conhece. Que foram coisas que as gerações passadas fizeram. Eu vejo a nossa geração hoje, de alguma forma, rompendo com o ciclo do fracasso, Sim. onde se dá o início da mudança. Vou usar um exemplo pessoal. Eu tenho um filho tem 3, né? O mais velho, 13 anos, e ele já fala, bom, eu acho que falta aí algo em torno de 8 anos para eu estar casado. Olha a mentalidade. Bom, 21, 22 vou estar casado. E ele fala em ter 4 ou 5 filhos. Legal. Então já é uma mudança, é a metanoia, já é uma mudança de mentalidade. Claro. Que ele vai aprimorar, vai ser muito melhor do que eu, para que o filho dele seja melhor do que ele. A gente começa a mudança assim. Justamente. Pequena, gradual, mas paulatina, né? E é assim que as coisas se dão, né? Porque a gente, no mundo de hoje, né, a gente recebe uma mensagem do WhatsApp, a pessoa tem que ver no instante seguinte, responder no instante posterior a isso. Essa pressa que a gente tem das coisas, quando a gente olha para essas coisas assim, tipo, e fala assim, olha, uma mudança cultural, né, ela demora gerações para acontecer, né? Uma mudança política efetiva no Brasil vai demorar uma geração inteira para acontecer. Eu falo, não pode. Né? Tipo, não dá, tem que mudar agora, tem que ser nas próximas, né? Vamos eleger o pessoal para as próximas. Vamos eleger, ótimo. Vamos eleger. É isso, sempre aparece essa sugestão quando a gente fala que precisamos de uma mudança, de uma transformação. Vamos eleger. Vamos eleger alguém. Vamos escolher alguém. É um bode expiatório. Tem que ter um bode expiatório, né, cara? Alguém tem que morrer pra gente poder... Os caras enxergam a política como um Deus remidor, um Deus redentor. Exatamente, mas ouvindo aqui o Todero falar... ele teceu aqui com muita propriedade essa inversão natural do papel do homem, do papel da mulher, do papel da criança, dos papéis sociais, familiares em si. Explicou muito bem essa inversão natural. Essa inversão natural, consequentemente, ela vai gerar uma corrupção na esfera civil, que é na esfera do ordenamento público, na esfera das relações civis, na esfera da troca, na esfera dos contratos. Isso vai ser pervertido, claro. Porque a esfera natural está pervertida. A esfera civil estando corrompida, vai haver um colapso na esfera política, que é a esfera sequencial. Aí nós temos um problema político, um problema na ordem das forças públicas, na ordem dos confrontos, na ordem daquilo que vai ser proposto para a sociedade. E por fim, teremos um colapso derradeiro na esfera intelectual, que é disso que a gente está falando hoje. Pelo fato da esfera natural ter sido corrompida, né, e reforçada essa corrupção, sobretudo na modernidade, nós temos um colapso na esfera civil, na esfera política e na esfera intelectual, e que tem que ser resgatada por meio dos valores, dos símbolos, dessa busca pela verdade. Justo. Não, é disso aqui que a gente está falando. É perfeita essa tua colocação, assim, e a gente vê... que é justamente isso, porque, na verdade, esses papéis que o Olavo está falando, tu falou em contrato, e, na verdade, o papel, né, quando se assume um papel, se assume de alguma forma um contrato. Sem dúvida. Né? Tu tem... Direitos e deveres. Direitos e deveres dentro daquele contrato, e tu tem certas coisas que são esperadas de ti ali. Exato. Né, que tu tem que cumprir com aquele papel. E dentro da família. Começa dentro na de qualquer família, esfera, sim. dentro de qualquer papel que tu está assumindo, né? Porque são diversos, a gente tem uma multiplicidade desses contratos, né? Cada pessoa tem uma multiplicidade desses contratos. Mas aí tu falou dessa questão disso ir evoluindo também para de uma questão social para uma questão política. Isso é perfeito, e a gente vê isso no Brasil de uma forma bem clara, né? Hoje
já não entrando muito nesse assunto, mas passando assim, mas juridicamente a gente já vive uma insegurança Sim. jurídica gigantesca, né? Então isso traz uma insegurança para toda a sociedade. Mas agora em relação à questão da decadência da inteligência, eu acho, aí não é nem um achismo, mas é mais uma questão de observação mesmo, que foram movimentos que tentaram agredir a inteligência humana e subverter a inteligência humana, que foi subverter a ordem natural das coisas, né? Porque foram intelectuais que pensaram o feminismo, foram intelectuais que quiseram fazer uma crítica radical a tudo quanto existe, né? A escola de eram intelectuais esses homens, né? E tipo, eles provocaram essa decadência intelectual e isso perverteu de alguma forma a ordem natural das coisas, e aí a gente entra nesse ciclo que tu tá falando, né? Mas eu acho que foi primeiro uma decadência intelectual e cultural que aconteceu, né? E que ela foi planejada, né? Alguns livros mostram bem isso, né? Tem um livro muito interessante chamado A Sagração da Primavera, né? Eu sei, ele tem um primeiro nome difícil de pronunciar. No original, né? No original. No original. Tem um nome difícil no original? Não. O nome é A Sagração da Primavera, né? Que ele tá falando... ele vai citar a obra do Stravinsky lá, A Sagração da Primavera, né? E ele justamente ele vai tentar fazer uma história dessa decadência cultural e da decadência da inteligência ocidental, né? É um livro muito interessante. Eu acho que é Modris Endres. Eu não lembro agora a pronúncia correta do autor, mas procurar Sagração da Primavera aí vocês vão... livro, né? Vocês acham o nome do autor. E ele traça muito bem essa história, assim, de como a cultura e a inteligência... Claro que já era um processo que já vinha de Descartes para frente, né? Esse processo foi paulatinamente se criando, as rachaduras foram sendo feitas, né? Até a gente chegar no estado de coisas como a gente tem hoje, né? O professor Olavo sempre falou muito, muito sobre isso, né? Então, eu acho que foi primeiro uma decadência da inteligência com a intenção de perverter essa ordem natural. Perfeito. Toder, meu irmão, olha só, cara, já estamos caminhando pegou pro fogo, final. hein? Não, Olha, detalhe, mas o negócio pegou fogo. Não saímos da 7ª camada. Exatamente, Mas, entramos agora nela. Estamos melhor do que a média. A média está na 4ª camada. Se terminar agora, a gente tá bem pra média, caramba. Não, nós vamos ter que marcar um retorno dele aqui. Rio Grande do Sul é logo ali, né? Do lado. É logo do ladinho. Olha só, mas caminhando para o final aqui, eu queria que nosso amigo, nosso irmão Ismael Luz pudesse ainda fazer alguma ponderação, algum questionamento ao Tódero para a gente fazer uma aplicação final aí. Não, tranquilo. Mas a gente vai seguir até a 12ª. Até 12ª, na próxima entrevista. Na próxima entrevista? Maravilha. Então vamos lá. Eu fiz aqui algumas anotações. Então, por exemplo, a 4ª camada me parece que hoje é o grande... é onde nós estagnamos enquanto sociedade. Sim. E existe hoje uma maneira, né? Você já conseguiu tecer uma forma, um raciocínio, uma ideia para tirar a gente dessa situação, dessa 4ª camada? O que a gente tem que fazer enquanto estudante, enquanto jovem, ou até mesmo uma pessoa mais velha, caso se encontre nessa situação? Como é que a gente faz para avançar essa 4ª camada? Como é que eu venço isso? Essa é uma pergunta que é muito feita. E ela tem que ser... eu acho que a resposta para ela nunca pode ser uma resposta... pragmática. Não, no sentido assim, uma resposta geral para a sociedade, entendeu? Perfeito, não, façam isso que vai resolver, né? É uma questão muito individual, cada pessoa vai vencer, tem que vencer isso de uma maneira diferente, mas ela nasce de uma determinação da vontade. Olha, eu não quero mais ser escravo Perfeito. dos meus sentimentos, né? Eu não quero mais isso para minha vida, né? E
isso é uma coisa que, quando a pessoa permanece muito tempo na quarta camada, inevitavelmente ela vai chegar nessa pergunta e nesse ponto de sofrimento. Porque apesar de ela estar vivendo em função de sentimentos e não da realidade, o sofrimento é um sofrimento real para a pessoa que está na quarta camada, né? Então, quando ela se faz essa... quando ela chega nessa sinuca de bico, assim, ela tem que tomar essa decisão. Essa é a primeira coisa, né? E aí, uma forma é justamente tu fazer como tu fez na adolescência, lá, é tu ir pro mundo e provar tua força, né? Fazer coisas dentro do mundo real e amar coisas dentro do mundo real que não dependam dos teus sentimentos ou que não tenham a ver com o modo como tu sente as coisas, né? Isso eu acho que é uma das coisas, né? Tu, por exemplo, e aí tem várias ferramentas que isso pode ser feito, né? Principalmente no que tange a ferramenta de tu projetar a tua vida, né? De tu querer uma vida diferente, de tu olhar e falar assim, olha, eu quero daqui 2 anos, daqui 10 anos, né? Tanto que é um dos primeiros exercícios do COF, né? Chamado necrológio, né? Que é um exercício extremamente interessante, né? Que tu te coloca como se estivesse no dia que tu morreu, né? E alguém escrevendo o teu necrológio, né? Alguém descrevendo como foi a tua vida, idealmente, né? É um exercício que eu recomendo todo mundo fazer. Eu fiz o meu. E é um exercício que, quando tu te coloca seriamente para fazer ele, é extremamente difícil tu fazer, sabe? Ele te dá uma estranheza, não dá uma estranheza tu fazer o exercício, né? E geralmente vai passar um tempo depois, tu já vai querer mudar ele. É engraçado isso daí. Eu fiz o meu faz uns 10 anos e já tenho que mudar porque não tem nada a ver com o que eu escrevi lá. Porque tem fatores externos que atrapalham. Claro, não, e outra coisa, a pessoa muda também, mas ela já se projetou, ela já andou pra frente, entendeu? E esse andar, né, vão gerar novas circunstâncias e a pessoa, ela vai mudar, ela vai às vezes descobrir outras coisas, descobrir outros interesses, descobrir outros caminhos, né, aceitar limitações, né? Então eu acho que, voltando lá na tua pergunta de como sair da quarta camada, eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, é a pessoa aprender a se projetar e ter uma determinação de não querer mais ser refém dos seus sentimentos, né? Claro que vão ter pessoas que, por permanecerem muito tempo nessa camada, só com ajuda terapêutica mesmo, né? O próprio Olavo falava disso. Quando chega lá um adulto com 30 e poucos anos, 40 anos, que ele ainda está refém dessa camada, é praticamente só o ambiente terapêutico para dar uma luz para ele, um norte, para ele sair desse vício que ele acabou criando e cristalizando, né? Essa cristalização desses afetos dentro dele, para que ele possa ir para a quinta camada e aí começar a amadurecer. Né? Mas objetivamente seria o poder da decisão. Justo. A capacidade de decidir firmemente. Firmemente, né? Permanecer naquela decisão Permanecer e continuar naquela avançando. decisão. Romper com o passado, Isso aí. romper ali com os traumas, os medos, as inseguranças e decidir avançar de fato. É isso aí. Podemos dizer que a história tem que ser recontada, sob o ponto de vista psicoterapêutico? Recontar a própria história, se fortalecer e avançar? É uma maneira de ver. Uma abordagem. Não, com certeza, porque tem muitas pessoas que ficam reféns da sua história, né? Então quando tu fala assim, não, olha, tá, a história foi assim até aqui, mas esse aqui é o capítulo 2 do livro, ainda tem um monte de coisa pela frente. Se eu mudar daqui pra frente, se eu fizer um plot twist daqui, né? Se eu fizer um turning point, a minha vida vai ser diferente. Então é essa decisão, é fazer esse turning point, né? Esses termos de roteirista, né? Esse plot twist para que a tua vida mude de curso mesmo. Porque senão vai ser... Fica estagnado, ancorado. Vai ficar ali. estagnado. E tem pessoas que têm... Olha, muita pessoas idosas ficam que morrem décadas ali na quarta camada, né? Essa é uma coisa terrível. Meu irmão, meu amigo Tódero, agora eu queria que você, olhando para aquela câmera ali, ó,
Vamos lá. Você mandasse uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo, seguidores do Burke Instituto, dizendo para eles como que o conhecimento e a aplicação da teoria das 12 camadas da personalidade, elas podem ajudar no desenvolvimento pessoal. Olha, realmente, eu acho que uma das teorias mais importantes, né? Ela ainda vai ser muito aprimorada, vai ser muito... vão ter muitos avanços, mas ela tem que começar a estudada desde já. Por quem? Eu acho que por todos que têm algum interesse, por exemplo, pessoas que se sentem, ouvindo aqui esse podcast, de alguma forma se sentiram reféns dos seus sentimentos, né? Vale a pena estudar para aprender a como passar para as outras camadas. Pai e mãe que tem filhos, né? Para saber tipo como eu vou educar uma nova personalidade. Para profissionais que estão dentro da área da psicologia, da psicoterapia, usando isso como uma ferramenta clínica mesmo para ajudar os seus pacientes, né? As pessoas a vencerem essa... Porque é uma tragédia humana a pessoa ficar velha ou adulta e presa na 4ª camada. É isso que às vezes a gente não tem noção, mas isso nenhum ser humano deveria ficar estagnado nessa camada, né? E existem, infelizmente, hoje em dia, muitos interesses externos porque é muito mais fácil tu manipular uma pessoa imatura que vive em função dos seus sentimentos e se sente vítima de tudo, né, do que tu manipular uma personalidade madura, uma personalidade independente, uma personalidade que sabe o que quer, né? Então, tipo assim, são muitos interesses externos, então pra gente não ficar refém disso, né? Não deixar os nossos filhos ficarem refém disso, eu acho que todo mundo deveria estudar as 12 camadas da personalidade e a obra inteira do professor Olavo. Aí. Sensacional. Obrigado, meu irmão. Bom, como eu mencionei, a gente falou só de 7 camadas aqui, né? E avançamos para a 8ª, são 12. Não vai faltar oportunidade. A gente está com um conteúdo muito bacana aí também do Burke, falando sobre isso. Espero que todos vocês consigam ter acesso aí. Vai valer muito a pena. Quero agradecer meu irmão Ismael, esteve conosco aqui ajudando muito na interação. Obrigado, viu, Ismael? Muito bom. Tódoro, obrigado, meu irmão. Vamos marcar seu retorno já. Eu já vai com data de volta. É um assunto que realmente dá para ficar horas conversando, né? Porque ele traz diversos outros aspectos, né? Então, a hora que vocês quiserem me convidar, eu tô disponível aí. Vai ser um prazer estar aqui com vocês novamente. E essa foi mais uma edição do Burkecast, o podcast do Burke Instituto. Aproveite para curtir, compartilhar, deixar seu comentário. E também o nosso site está de cara nova, burkeinstituto.com. Até a próxima edição.